Olá, mais uma vez aqui juntos para refletirmos acerca da palavra do Senhor. E essa semana o texto que me veio à mente foi Salmo capítulo 93, verso 1, que diz assim: Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Há outros salmos, além do 93, que exaltam a majestade divina. Alguns exemplos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Salmo 24, verso 8. Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. Salmo 104, verso 1. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Salmo 95, verso 3. Então fiquei refletindo acerca dessa expressão, reina o Senhor. O que ela nos revela? O que essa expressão traz à nossa mente? A primeira coisa que penso ao ler essa expressão, reina o Senhor, é que Ele, o Senhor, o nosso Deus, é o legislador e o governador de todas as coisas. Ele é o rei de todas as coisas, não apenas por ser o criador de todas as coisas. Até porque ele poderia ter criado tudo e depois ter dado a outro a função de comandar todas as coisas. Ele poderia delegar isso para algum outro ser, mas isso nunca passou pela mente de Deus. Ele assume a sua condição não apenas de quem criou tudo e todos, mas também de estabelecer a ordem de todo o universo, de manter essa ordem e de governar sobre tudo. Deus sempre deixou isso muito claro do quanto isso é caro, é importante para ele. Ele mesmo diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra. Isaías 42, verso 8. Ele estabeleceu as leis do universo. Ele estabeleceu as leis naturais, as leis da física. Todas elas. Tudo que foi descoberto por Isaac Newton, Albert Einstein e outros grandes cientistas foi legislado pelo Senhor. Todas as leis acerca do movimento, suas variações e relações, as forças atuantes neles, a lei da gravidade, que vai muito além de explicar o porquê de não estarmos voando por aí, a teoria da relatividade geral, as leis da termodinâmica, as variações de energia, suas transformações, relações eletrostáticas, etc., etc., e muito mais, ou seja, tudo foram as leis naturais estabelecidas por Deus. Deus criou o universo e a ordem de todas as coisas e de maneira nenhuma largou para lá, do tipo, jogou e saiu correndo. Ele é o rei que legislou e governa para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade e com ordem. Já pararam para pensar como a vida aqui no nosso planeta ela é possível? As condições para que houvesse o surgimento da vida aqui e da manutenção dessa vida foram e são únicos. Para a existência de vida no nosso planeta, é preciso haver água no estado líquido. É preciso haver uma atmosfera como a da própria Terra. A maior parte dos seres vivos inspiram oxigênio e expiram dióxido de carbono, e as plantas necessitam de dióxido de carbono para fabricar o seu próprio alimento e libertam oxigênio e vapor de água. E ainda alimento para os diferentes seres que habitam na Terra. Alguns comem plantas, alguns comem outros animais e outros ainda fabricam o seu próprio alimento, sem falar em todo o processo natural de renovação da água, do ar e dos nutrientes. E eu vou lembrar agora que isso tudo que eu falei é um resumo grosseiro e que eu estou até agora citando apenas fatores internos aqui de dentro do planeta. Quando pensamos nos fatores externos do nosso planeta, a coisa fica ainda mais espetacular.
É preciso haver essa nossa atmosfera que nos defenda dos raios solares e de pequenos corpos celestes que nos bombardeiam o tempo todo. Tem que haver a distância correta de uma estrela incandescente, ou seja, a Terra não poderia estar perto demais do seu Sol para não virarmos uma fornalha como o nosso vizinho planeta Vênus, mas também não poderíamos estar distante demais para não sermos um freezer como o planeta Netuno. Mas precisávamos estar e estamos na distância, na medida certa, para recebermos a dose certa de luz e calor. Todo o nosso sistema solar contribui para o bem-estar da Terra. Planetas gigantescos como Júpiter e Saturno trabalham como verdadeiros para-raios cósmicos. Grandes cometas e asteroides que poderiam se chocar com a Terra são atraídos por eles devido às suas imensas massas e gravidades. E isso tudo que eu estou citando são coisas que eu sei, assim, dentro da minha ignorância científica. Com certeza tem muito mais coisas que estão aí coligadas, que possibilitam a permanência da vida aqui na Terra. Isso tudo, meus queridos, é único demais, é maravilhoso demais. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, a gente só tem mesmo que falar como o salmista falou, né? Quando ele disse: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Salmo capítulo 8, versos 3 e 4. Então, essa é a nossa primeira reflexão, de que o Senhor reina e está no comando de todas as coisas. A segunda coisa que eu penso ao ler essa expressão, reina o Senhor, é que, como um bom rei, ele protege o seu povo. Uma outra coisa que o livro de Salmos também faz com frequência é exaltar a bondade do Senhor. Inúmeros textos. Salmo 25:8, 105, 136:1, 34:8, 119:68, 118, verso 1, são alguns desses textos. Apesar de toda essa majestade do Senhor, que faz todas essas maravilhas que eu mencionei, esse rei, que está assentado num alto e sublime trono, como nos disse Isaías na sua visão, ele cuida de nós. Vários salmos expõem essa atitude divina, e eu vou destacar o Salmo 9, que nos diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, versos 7, 9 e 10. Podemos confiar que esse Rei eterno, soberano, sublime, supremo, não está distante de nós. Esse mesmo poder que ele usou e usa para criar e comandar todas as coisas, ele usa a nosso favor para nos guiar, guardar e proteger. Então, o Senhor reina e cuida, protege e é refúgio para o seu povo, para aqueles que o buscam. E a terceira e última coisa que penso ao ler essa expressão do Salmo 93, verso 1, reina o Senhor, é que ele é um rei que lidera pelo exemplo. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como está lá em Apocalipse 19, 16. E toda a autoridade é dele, no céu e na terra, como diz Mateus 28, 18. O rei mencionado pelo salmista no Salmo 93 é o Senhor Jesus. O salmista não o conhecia ainda naquela época porque ainda não havia chegado o tempo da revelação do Senhor, mas nós o conhecemos e sabemos que Jesus é o Rei da Glória. Ainda assim, esse grandioso Rei não usou seu poder para o seu próprio benefício, não usou de arrogância, não desprezou uma pessoa sequer. Muito pelo contrário, como ele mesmo disse, João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
O reinado de Jesus de maneira alguma é desse mundo, como ele afirmou a Pilatos em João capítulo 18, verso 36. Porque o ser humano é obcecado pelo poder. O ser humano fica cego com sua vaidade e pensa nos seus próprios interesses, completamente diferente do padrão divino de um rei. O reinado de Jesus se manifestou na forma como ele serviu aos homens. Está lá em Mateus, capítulo 20, dos versos 25 a 28, que diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, os seus discípulos, ele disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não tão somente ensinou isso, mas foi o exemplo disso. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus mostrou qual deve ser a nossa maneira de viver e de servir. E é quando entendemos isso, e principalmente quando praticamos isso, é nesse momento que fazemos com que o reino de Deus seja manifesto aqui na terra. Como Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, Cristo deixou o seu exemplo para que sigamos os seus passos. O Senhor reina e nos lidera pelo exemplo, para que, ao seguir seus passos, o seu reino, que é eterno e jamais terá fim, se manifeste aqui na terra, em nós, entre nós e através de nós. Então, concluindo, o Senhor reina. E, em primeiro lugar, ele é o legislador e o governador de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Em segundo lugar, como um bom rei, ele protege o seu povo. Esse rei, que está assentado num alto e sublime trono, ele cuida de nós e está junto de nós. E em terceiro lugar, ele é um rei que nos lidera pelo exemplo. O Senhor reina e nos lidera pelo exemplo, para que, ao seguir os seus passos, o seu reino, que é eterno e jamais terá fim, se manifeste aqui na terra em nós, entre nós e através de nós. Que Deus nos abençoe.